Então, declaro aberta a sessão do dia 22 de janeiro de 2025, invocando a proteção do Altíssimo, inicialmente cumprimentando os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, comunicando inicialmente a ausência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, por motivo de férias, e, incidentalmente, a ausência do desembargador Francisco Gleidson Pontes, que se encontra aqui na presidência do Tribunal de Justiça, na solenidade de assinatura de convênio com o TRE, mas logo em seguida ele estará chegando para a nossa sessão. Cumprimentando também a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo, ambos presentes. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da doutora Francisca Idelária Gonçalves Leite. Boa tarde, doutora Idelária. Pinheiro Linhares, não é isso? Então, consignando, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. A doutora também Dirce Maria Calixto Fama e excelentíssima representante da Defensoria Pública. Servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, e do nosso responsável pela transmissão da sessão, que é o senhor Edson Mendes, também a Força Policial aqui presente, os advogados também presentes, e inclusive os virtualmente que nos acompanham na sessão. E passamos como primeiro item a apreciação e aprovação da ata número 45-2024, da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2024. Pela aprovação. Alguma objeção? De acordo, presidente. De acordo. Comunico a retirada de pauta do processo 1.47 da pauta e apelação civil número 020, 1818, 27, 20, 22, é o item 54 do PJE. No polo ativo e passivo, temos o espólio de João Ricardo da Silveira, e também no mesmo polo passivo e ativo, temos a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Temos um processo com julgamento estendido, que é o número 2.1 da pauta, apelação civil número 023, 80, 9422, de 2022, de Fortaleza, em que apelante Alex Mateus de Carvalho da Silva e outros, e apelado o Estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 13 de novembro do ano em curso, após sustentação oral pelos advogados dos apelantes, doutor Cristiano Queiroz Arruda e doutor Alex Mateus de Carvalho da Silva, a eminente relatora apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la, sendo acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. E na sessão seguinte, do dia 27 de novembro do ano em curso, após a apresentação do meu voto vista, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, a relatora, na sequência, pediu vista dos autos para reapreciação da matéria. Nas sessões do dia 4 e 11 de dezembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara que os autos estavam com adiamento pela ausência justificada por motivo de férias da relatoria. No dia 11 de dezembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, foi mais uma vez comunicado à Câmara que ele seria adiado pela ausência justificada por motivo de férias da relatora e houve um pedido de vista coletiva. Na sessão do dia 18 de dezembro, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida e o julgamento foi adiado. Não obstante, o julgamento dos autos deve ser mais uma vez transferido para a próxima sessão por motivo de férias da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Assim, o processo continua em julgamento. Em processo de julgamento, na realidade. Agora vamos para os processos com pedido de vista. Nós temos 2.2, é o mandado de segurança número 062937149-2022, de Fortaleza, no sistema SAGE,
Impetrante, Instituto das Mensageiras de Santa Maria. Impetrado, o juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, da minha relatoria. Cumprimento aqui o desembargador Gleidson, que conseguiu em tempo recorde, foi bastante rápido, conseguiu se integrar à nossa Câmara. Então, como anunciado nesse mandado de segurança, é um processo com pedido de vista, e no dia 18 de dezembro do ano de 2024, após a sustentação oral, pelo advogado do impetrante, doutor Paulo Sérgio Nunes Verdosa, o meu voto foi no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao mandado de segurança, com rejeição da preliminar arguída. Na sequência, a desembargadora Maria Nailde pediu vista dos autos para melhor apreciação, e como continua de férias, ela continua de férias, né? Fica adiado o julgamento. 2.3, agravo interno em agravo de instrumento número 3.56883-2024, item 116 do PJE. Polo ativo Lucas de Lima Vieira e polo passivo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP e outros. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 27 de novembro do ano passado, após a sustentação oral pelo advogado agravante, doutor Vamário Soares Vanderlei de Souza, a relatoria proferiu seu voto no sentido de conhecer do agravo interno em agravo de instrumento para desprovê-lo, sendo acompanhada pelo desembargador Francisco Gleidson. Na sequência, pediu vista dos autos a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, e na sessão dos dias 4 e 11 de dezembro, dando continuidade ao julgamento, o processo foi adiado nessas duas sessões, ou para o dia 18 de dezembro, por conta das férias da desembargadora Maria Iraneide. No dia 18, dando continuidade ao julgamento, após a apresentação do voto vista da desembargadora Maria Iraneide, no sentido de conhecer do agravo interno em agravo de instrumento para dar-lhe provimento, divergindo do entendimento da relatoria, pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria a desembargadora Maria Pinheiro Nogueira, a relatora, que se encontra de férias e o processo fica adiado. Passaremos agora aos processos com pedido de preferência com sustentação oral, iniciando pelo 5.5, uma apelação civil número 017307256 de 2018, sistema SAGE, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, tendo como apelante apelado o Estado do Ceará e apelante apelado também apelada Maria Cecília de Souza Queiroz Costa. Advogado doutor Diego Ivan da Costa, aqui presente. Presente meus cumprimentos, doutor Diego. E o senhor está tendo lugar, a nossa tribuna, para a sua sustentação oral. E lhe indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispensa. Então, aqui lhe passo a palavra por 15 minutos para a sua sustentação oral. Inicialmente, cumprimento a excelentíssima presidente desta colenda Câmara, desembargadora Tereza Neumann, a excelentíssima relatora, desembargadora Maria Iraneide, excelentíssimo desembargador Gleidson, excelentíssimo desembargador Valdo, doutor Ismenha, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimo representante da Defensoria Pública, excelentíssimos colegas advogados, senhores servidores e demais presentes. O caso, excelências, na origem, trata-se de uma ação declaratória de inexigibilidade de débito acumulada com pedido de tutela de urgência aforada pela senhora Maria Cecília, servidora pública, professora da Rede Estadual de Ensino, contra o Estado do Ceará. A senhora Maria Cecília, hoje com 87 anos de idade, dedicou sua vida inteira ao magistério público. Então, após comatar os requisitos legais para o requerimento do pedido de aposentadoria, o fez, tempo hábil,
em janeiro de 1998, excelências, essas datas são muito importantes para o nosso caso, porque apesar de ser uma matéria bem conhecida da Câmara, mas esse processo específico traz nuances muito particulares. Então, a senhora Maria Cecília se retirou para inatividade em janeiro de 98, recebendo proventos da forma como o Estado entendeu devidos então. A vida seguiu. Em junho de 2001, o processo aportou no Tribunal de Contas o processo de aposentadoria. Até aí, nenhum tipo de notícia da aposentadoria. A servidora continuava recebendo normalmente seus proventos sem nenhum problema. Em outubro de 2013, ou seja, mais de 15 anos depois do ato de concessão inicial de aposentadoria, o Estado do Ceará, por meio da CEPLAG, sem qualquer tipo de intervenção de provocação do Tribunal de Contas, foi uma conduta de ofício, esponte própria do Estado, cortou, decotou, suprimiu parte dos proventos de aposentadoria da servidora, alegando que ela recebia algumas parcelas próprias da atividade que não deveriam ser pagas na atividade. Aqui é importante ressaltar, excelências, que não houve nenhum tipo de participação do Tribunal de Contas. Apenas o Estado do Ceará, por meio da CEPLAG, identificou esse suposto pagamento a maior e fez o corte dos valores. Em outubro de 2017, quer dizer, com quase 20 anos de inatividade, de aposentadoria, da concessão do ato inicial, o Tribunal de Contas julga, deferindo o registro da aposentadoria da servidora, sem nenhuma ressalva, excelências, nenhuma ressalva negativa à servidora. No ato, na decisão do Tribunal de Contas colegiado, não houve qualquer ressalva, qualquer determinação de devolução, nada. Apenas dois apontamentos positivos, aumentando o tempo de contribuição, o número 1, e o número 2, ajustando para mais a gratificação da servidora. Nada relacionado à devolução de valores. Então, um ano depois, ou seja, em novembro de 2018, o Estado do Ceará, 20 anos depois da concessão do ato inicial de aposentadoria, resolve descontar esses valores supostamente pagos a maior de janeiro de 98 a outubro de 2013. Ou seja, de forma completamente extemporânea. Aqui, excelências, alguns pontos precisam ser traçados para completa intelecção do caso. A administração pública, quando fez o primeiro decote de valores, o único decote de valores, identificando que supostamente a servidora recebia valores a maiores em outubro de 2013, já deveria ter, se entendia que esses valores eram devidos ao Estado, iniciado o procedimento de cobrança. O Estado não fez, apenas suprimiu as parcelas e nada tratou acerca de devolução de valores. Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, isso está plasmado no agravo interno, no recurso especial 1.721.003 do ministro Manuel Enhart, e no agravo interno, num recurso especial 1.591.422 do ministro Gugel de Faria, esse prazo é de decadência, porque não se tratou de nada relacionado à atuação do Tribunal de Contas, e sim uma atuação própria do Estado, que foi lá e 15 anos depois reviu o ato de aposentadoria de concessão inicial. Logo, o Estado nem poderia ter feito essa revisão, porque já passado o prazo de 5 anos do artigo 54 da Lei 9784/99. No entanto, o Estado fez. E já que o fez, deveria, aí sim, a partir desse momento, outubro de 2013, ter feito a cobrança dos valores supostamente pagos a maior. Por quê? Porque pela actionata, aí nasceu a pretensão estatal ao ressarcimento. Porém, o Estado nada fez. Deixou correr em albis, e só em novembro de 2018, ou seja, mais de 5 anos depois da supressão, é que começou a realizar os descontos nos proventos a cobrança desses valores supostamente recebidos a maior. E o fez por quê? Porque entendeu
que o julgamento do Tribunal de Contas seria com o julgamento do Tribunal de Contas que se iniciaria o prazo de cobrança desses valores. No entanto, de acordo com o tema 445 do STF, o Tribunal de Contas só teria 5 anos para julgar o processo de aposentadoria da servidora, ou seja, até 2006. Como o Estado demorou, o Tribunal de Contas do Estado, 16 anos para julgar o registro do processo de aposentadoria da servidora, já não poderia mais tê-lo feito e nem ter implicado qualquer alteração negativa nesse ato de concessão inicial. Se o Tribunal de Contas não poderia ter feito isso, muito menos esse marco poderia ser utilizado pelo Estado do Ceará como o início da prescrição. Logo, quando o processo foi julgado pelo Tribunal de Contas, já estava prescrita qualquer possibilidade do Estado do Ceará de pedir a repetição desses valores, certo? Então, diferente. Só abrindo um parênteses, esse é o terceiro julgamento dessas apelações, excelências. Nós tivemos um primeiro em que foi reconhecida a prescrição e confirmada a boa-fé da servidora. O Estado entrou com especial, depois, por determinação da vice-presidência, o processo voltou para verificação se seria ou não o caso de aplicação do tema 1009 do STJ. A Câmara reformou o entendimento, passou a reconhecer que a servidora não agiu de boa-fé e aplicou o tema 1009. No entanto, excelências, eu chamo a atenção, data vênia, desse terceiro julgamento das apelações, segundo rejulgamento, o tema 1009 ele é inaplicável ao caso. Por quê? Do STJ. Porque houve uma modulação dos efeitos. No acórdão, consta expressamente que ele só se aplica a processos distribuídos a partir de 19 de maio de 2021, e o nosso processo é de 2018. Portanto, esse tema não poderia ter sido aplicado aqui. Deveria ter sido aplicado o entendimento anterior do STJ no sentido de vindicar realmente a boa-fé da servidora. E mesmo que aplicasse o tema 1009, em nenhum momento o ministro Benedito Gonçalves disse que, data vênia, servidor que recebe valores em razão de erro operacional ou de cálculo tem que devolver obrigatoriamente. Existe a necessidade, isso sim, de provar a boa-fé. E no caso, excelências, a boa-fé da servidora está, por demais, comprovada nos autos. É uma senhora professora estadual, sem conhecimento jurídico, que se aposentou e passou a receber, na aposentadoria, os mesmos valores que ela recebia em atividade. Nós não estamos diante de um daqueles casos em que o servidor recebe um valor extraordinário, incompatível com a sua remuneração. Não, ela continuou recebendo os mesmos valores que recebia em atividade. Ela não tinha como supor, ela não agiu deslealmente com o Estado em nenhum momento. Ela apenas confiou que aqueles valores eram corretos, tanto que os recebeu por 15 anos, até que o Estado, em 2013, esponte próprio, digo mais uma vez, sem qualquer manifestação do Tribunal de Contas, resolveu decotar parte desses valores. E demorou mais 5 anos para cobrá-los, para cobrar o que ela supostamente teria recebido a maior. Então, excelência, nesse retorno, o que nós pedimos é que seja feito, nesse retorno dos autos para apreciação das apelações, é que seja verificada a aplicação claríssima do tema 445 do STF, no sentido de reconhecer que o Tribunal de Contas demorou mais de 5 anos para julgar o processo de aposentadoria da servidora, portanto, ainda que fosse o caso, não poderia ter realizado nenhum tipo de modificação do ato de concessão inicial, porque já ocorreu, no caso, já teria ocorrido, no caso, o registro tácito, e se o Tribunal de Contas não poderia ter modificado o registro de concessão, o ato de concessão inicial, muito menos esse julgamento poderia ser utilizado pelo Estado do Ceará, que é o que o Estado do Ceará pretende, como um marco inicial para o cômputo da prescrição. Então, peço a vossas excelências que, dando provimento ao recurso de apelação da senhora Maria Cecília, julguem no mesmo sentido em que foi proferido o primeiro acordo, de folhas 292 a 301 e 346/349, que foi o julgamento dos embargos, só para ajustar os honorários, aplicando o tema 445 do STF, reconhecendo que houve sim prescrição no caso, portanto,
além da boa-fé da servidora, como ex-servidora, como fartamente explicado, reconhecendo a desnecessidade, a inexigibilidade do débito cobrado pelo Estado do Ceará. Agradeço a atenção de vossas excelências e confio na sapiência do julgamento desse caso. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Diego Ivan, e passo a palavra à relatora, desembargadora Maria Iraneide, para um voto. Obrigada, excelência. Meus cumprimentos a vossa excelência, a primeira sessão do ano de 2025, né? Quero desejar a todos um feliz 2025. Meus cumprimentos aos eminentes pares, advogados presentes, digna procuradora, doutora Idelara Pinheiro, de igual modo, cumprimento a doutora Dice Maria Calixto Fama Campos, representante da Defensoria Pública do Estado. Meus cumprimentos especial ao doutor Diego, senhores servidores. Eu vou passar aqui a leitura somente da emenda, que eu creio que, resumidamente, contempla os pontos aqui lançados nos autos. Acrescentando que o voto na íntegra, né, será tão logo o sistema permite, será disponibilizado. Então, a emenda está assim vazada. Os autos questionam valores descontados dos proventos da autora referentes a uma diferença a pagar ao Estado do Ceará no valor de R$ 178.672,41, quanto a ser dividida em 817 parcelas. Pelo primeiro grau, restou acolhido o pedido liminar no sentido de suspender os descontos realizados pelo Estado do Ceará nos proventos da autora, relativa à restituição de valores repassados indevidamente, julgando procedente o pedido para confirmar a medida liminar, reconhecendo a inexigibilidade do débito apontado e condenar o ente estatal a restituir à autora os valores indevidamente pagos. Por fim, ficou ainda no Estado do Ceará condenado ao pagamento da verba honorária fixada em R$ 500. Por unanimidade, esta Corte de Justiça conheceu dos apelos para negar provimento da apelação do Estado e dar parcial provimento ao apelo da autora no sentido de declarar prescritos os valores do período de janeiro de 1998 a outubro de 2013. E resignado, o ente estatal interpôs recurso especial, tendo a vice-presidência desta Corte de Justiça determinado o retorno dos autos a esta relatoria para análise da adequação do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tema 1009. Em março de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso especial 1.769.306 de Alagoas, sob a relatoria do ministro Benedito Gonçalves, apreciando o tema 1009 em recurso repetitivo, por maioria de votos, firmou a seguinte tese, aspas, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Fecha aspas. Afastada, agora digo eu, afastada da aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça,
em sede IRE, tema 1009. E assim, realizando o juízo de retratação em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do RE 636, 553, tema 445, conheço dos embargos de declaração para dar-lhes provimento, reformando o acordo de folhas 393/400, mantendo a sentença nos termos deste voto, desprovendo a apelação do ente estatal e provendo recurso da autora para declarar prescritos os valores alusivos ao período de janeiro de 1998 a outubro de 2013, reconhecendo a inexigibilidade do débito cobrado e condenando o ente estatal a restituir à autora os valores indevidamente pagos. Sobre os honorários a serem arbitrados pelo juiz da liquidação, incidirá o percentual de 10% na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Apenas para confirmação de Vossa Excelência, só confirmando, o voto é para dar Provimento aos embargos, porque esse se trata de embargos em apelação. Certo. Certo? Então, estou dando provimento aos embargos, né, sim. em sede de retratação, né? Em sede de juízo de retratação. Exato. Está bem. Embargos providos, certo? Né? E, em consequência, desprover a apelação do Estado. E confirma e provê a apelação da autora. Exato. Provimento da apelação da autora. Parcial provimento à apelação da autora. Ah, sim, porque havia consignado aqui parcial provimento. Então, é isso mesmo. Da autora, é isso mesmo. Da autora, pronto. Isso. Então, eu passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Também cumprimento Vossa Excelência, da pessoa de quem cumprimento a todos os presentes, seja de forma presencial ou home office. Presidente, eu também quero acompanhar o voto da eminente relatora, antes cumprimentando especialmente ao advogado doutor Diego, pela sua didática explanação, tanto no meu gabinete, quando lá esteve, assim como agora, que parece que gravou esse. Muito bem, parabéns, viu? Então, presidente, eu voto nesse sentido. Provimento parcial, como foi dito pela desembargadora relatora. Desembargadora Iraneide, está ótimo. Também, por minha vez, cumprimento também, mais uma vez, o doutor Diego Ivan, realço também a sua sustentação oral muito clara, que bem coloca o grave problema, não é, que surge dos autos, e acompanho também a nobre relatoria. Proclama, então, o resultado, é uma apelação civil conhecida e parcialmente provida, conforme já exposto pela relatora. Os embargos, né, de declaração, são providos, certo? E a apelação civil do Estado, em consequência, ela é desprovida e da autora provida em parte. Então, embargos de declaração conhecidos e providos, para não haver nenhuma dúvida. Então, agradeço aqui a presença do doutor Diego e continuaremos. Obrigado, excelências. Um feliz 2025, que continuemos esse ano sob a proteção de Deus. Amém. Amém. Amém, doutor. Obrigada também. Aqui passarei, por conta de prioridade, a apelação civil que se encontra no número 1.20 da nossa pauta. É uma apelação civil e remessa necessária, número 000583607-2000, item 8 do PJE, a relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante. Apelado é o doutor Jorge Eduardo Pereira da Costa. É apresentado em causa própria, né? Que aqui se encontra presencialmente. E também apelante apelado, município de Aracati,
Cumprimento o doutor Jorge Eduardo Pereira da Costa e indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Eu gostaria que fosse feita essa leitura ou se está dispensada? Que fosse feita a leitura do relatório? Pois não. Então, passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson Pontes para a exposição do relatório. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais a Vossa Excelência e a todos que compõem esse colegiado. Também a doutora Idelária e a doutora Dias, que se encontram virtualmente, servidores, na pessoa da doutora Ismênia, advogados aqui presentes e virtualmente. Vamos à leitura do relatório. Cuida-se de ação de desapropriação intentada pelo município de Aracati, relativa a um imóvel com a área descrita inicialmente de 93.616,25 metros quadrados, em face da construtora Juliane Limitada, ulteriormente substituída processualmente por Jorge Eduardo Pereira da Costa. Ab initio, o município de Aracati depositou o valor da avaliação preliminar da área de R$50 mil, conforme ID 1421-4437, e em sede liminar foi-lhe deferida a emissão na posse em 26 de setembro de 2001, ID 142-14491. Contestação repousante no ID 1421-4579 seguintes, em que, no mérito, obtusa o valor da indenização indicado por ínfimo ao valor venal do imóvel, que reputa como sendo justo o montante de R$4.605.919,50. Nomeação de novo perito, ID 1421-4686, laudo pericial de outubro de 2016, cuja conclusão, senhor perito, é de indenização ao imóvel desapropriado de R$3.609.464,14. Laudo pericial técnico apresentado pela parte requerida, as folhas 506 e 532, em que, além das impugnações ao laudo pericial apresentado, aponta como justa indenização no valor de R$31.834.422,01 para uma área de 93.616,25 metros quadrados. O município, de sua vez, colacionou laudo de avaliação no valor de folhas 559, avaliando o terreno em relação à área de 69.326,00 metros quadrados, como sendo em R$300 mil. Jorge Eduardo Pereira da Costa afirma que houve a dissolução irregular da pessoa jurídica demandada, sendo ele o único responsável para atuar no polo passivo da demanda, que é a substituição processual, restando ao fim deferida. Perito esclarece os pontos divergentes apresentados no parecer dos assistentes técnicos, bem como as divergências listadas pelo requerido às folhas 630. Sentença julga procedente o pedido de desapropriação para incorporação definitiva ao patrimônio do município de Aracati do imóvel de matrícula 4.918, registrado no segundo ofício de registro de imóvel da comarca de Aracati, declarando de utilidade pública, mediante o pagamento de justa indenização ao expropriado, que foi fixado em R$3.609.468,14, conforme o laudo pericial oficial. Remessa necessária e recursos voluntários. Nas razões recursais, o senhor Jorge Eduardo Pereira da Costa, substituto processual, traça os seguintes argumentos. O valor definido na sentença não é justo, o imóvel é maior do que a descrição pericial, 93.616,25 metros quadrados, e não 69.325,96 metros quadrados. E a sentença considerou
conforme o laudo pericial, como sendo 56.169,75 metros quadrados. A correção monetária deve iniciar-se desde o laudo pericial, roga gratuidade judiciária e pede pagamento do seu sustento técnico. Na apelação do município, há a defesa do seguinte: sentença incorreta, pois deixou de considerar dados relevantes, portanto, é nula de pleno direito, houve ausência de intimação para apresentar quesitos, valor da indenização errada, a ação é do ano de 2000, e o valor da indenização deve ser da época dos fatos, 2001, e não de 2016. Enriquecimento sem causa da parte adversa, sucumbente é a outra parte. Contra razões recursais reiterativas. ID 142.15.142 e 143.79.089. Situação em que subir os autos para análise da remessa necessária dos apelos. Intimação do doutor Parquet deixou transcorrer o prazo em hábitos. É o relatório, senhor. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, agora passo a palavra ao doutor Jorge Eduardo para a sua sustentação oral, com prazo de 15 minutos. Doutor Jorge. Inicialmente, gostaria de Vossa Excelência, como presidente da mesa, e ao desembargador relator, a doutora Maria Iraneide e ao desembargador Luiz Antônio. Aos colegas, ilustre representante do Ministério Público, da Defensão Pública e funcionários. Hoje, eu assumo a tribuna por causa própria e procurarei ser bem breve, apenas mostrando os pontos relevantes para mostrar o equívoco, o erro material existente na sentença de primeiro grau. Porém, inicialmente eu gostaria de fazer uma correção do meu recurso na página 673, onde, na hora de digitar, a área de 56.169,75 metros quadrados foi digitada 69.326 metros quadrados. Então, é um erro material que foi colocado aí no recurso e gostaria que fosse considerado. Bem, o ponto central se resume em questão da área e do valor. A área registrada e constante nos atos desapropriatórios, 93.616,25 metros quadrados. Área qual, no dia da perícia, foi constatado pelo próprio perito judicial, pelos assistentes das partes e pelas partes que também se fizeram presente durante o ato pericial. Então, a área real é exatamente 93.616,25 metros quadrados. Ocorre que apareceu a certidão afirmando que a área tinha 69.626 metros quadrados. Muito bem. O senhor perito judicial, ao escrever o laudo, ele, por conta própria, reduziu a área real de 93.616,25 metros quadrados
apenas colocando 60% dessa área. O que fez o quê? Tirou 40% e fez doação para o município. O ponto central é exatamente isso aí. Muito bem. O Ministério Público, dando o parecer, entendeu que a área a ser considerada era 69.326 metros quadrados, considerando uma certidão que apareceu nos autos. Igualmente, o parecer do Ministério Público colocou um valor de preço unitário R$ 211, que daria um valor total, segundo o Ministério Público, de 14 milhões 627.775,45 centavos. Na época da desapropriação, existia um imóvel no terreno urbano desapropriado. O perito também desconsiderou, sob a alegativa que tinha decorrido de 16 anos da desapropriação para o ato da perícia. Então, segundo ele, não tinha condição de avaliar. Tinha outras benfeitorias também. Tinha também, era murado o terreno. Havia também já uma área que tinha sido preparada, onde eu iria construir um conjunto residencial lá. Inclusive, tem folders no processo comprovando esse empreendimento. E nada disso foi considerado. Como também o senhor perito judicial não considerou o lucro cessante, é evidente. É evidente. E a prova está exatamente o prejuízo que a empresa sofreu em decorrência da desapropriação. É tanto que, após essa desapropriação, sem a perícia ter realizado para mostrar o valor realmente devido, não teve outra condição de dar continuidade e realmente teve que fechar as portas. Então, são esses três pontos. A área real foi desconsiderada. O lucro cessante com relação ao dispositivo da sentença, a doutora magistrada, ela não especificou o índice da correção monetária. E eu estou exatamente mostrando a aplicação do IPCA. E os juros compensatórios, que devem ser da data da emissão provisória da posse, e segundo a súmula já do STJ e do Supremo.
Outro capítulo que não foi considerado na sentença foi em relação às custas e despesas processuais. O assistente técnico, a despesa do assistente técnico é realmente devida, segundo o artigo 30 da Lei de Desapropriação. Também existe súmula a respeito disso aí. Essa processo anterior. Então, Excelência, são esses pontos realmente que eu peço que fosse considerado, né, em relação à área real, 93 mil metros quadrados, e fosse considerado o laudo do assistente técnico, porque ele realmente mostra todos os elementos necessários para a justa indenização. Certo? A condenação também do município em relação ao reembolso das custas processuais honorárias do assistente. Inclusive, a comprovação do pagamento do assistente técnico está exatamente junto com o laudo do assistente técnico. Subsidiariamente, se Vossa Excelência não entender dessa forma, que seja acolhido o parecer do Ministério Público, né, onde considera o valor do metro quadrado R$ 211, né, e a área de 69.325,96, cujo valor importa em R$ 14.627.675,45. E seja também feito o deferimento do pagamento complementar mediante depósito judicial direto, conforme o tema 675 do Supremo Tribunal Federal. Então, são desses termos que eu fico à disposição de Vossa Excelência. Hoje não. Muito obrigada, doutor Jorge Eduardo. Passo então a palavra ao relator para o voto. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Jorge, pela sustentação. Eu vou ler alguns trechos do acórdão relacionados aos pontos elencados nas razões recursáveis, presidente, porque alguns pontos aqui levantados da tribuna, eles não são objeto recursal. Embora alguns sejam de natureza secundários, porque, como correção monetária, início da previsão do pagamento indenizatório, tudo isso já é matéria sumulada, são consectáveis legais que a sentença deverá observar no ato da execução. Então, basicamente, o recurso discute o valor e a área. Esses são os dois pontos de mérito do recurso. No caso vertente, a matéria está totalmente clarificada. Embora intrigue o fato da demanda demorar mais de 24 anos, isso aí foi uma coisa intolerável. Um atentado ao princípio da celeridade processual. Enfim, chegamos à hora do julgamento do apelo, dos apelos e da remessa necessária. Percrustando os folhos, observa-se que o arcabouço probatório pericial já se encontra maduro, sendo fulcral para o deslinde do feito. Isso porque nós temos laudos de assistente de perito de ambas as partes. Temos o parecer ministerial, quer dizer, 3 posições completamente distintas, além do laudo pericial propriamente dito. O ponto crucial está em verificar o valor devido à indenização pela desapropriação do imóvel da demanda e sua respectiva área. Contendem as partes no decorrer dos longos anos, inclusive com relação ao tamanho do imóvel. O Ministério Público, que funcionou no primeiro grau de jurisdição, afirma
que essa eventual divergência restou sanada pela certidão anexada pelo cartório Alexandre Gundim, folhas 49 e 50, a qual informa verbis. Revendo a matrícula 4.918, folha 164 do livro 2X, embora conste a área total de 93.616,25 metros quadrados, depois de levantamento topográfico, ficou constatado que o terreno desta matrícula tem realmente uma área total de 69.325,96 metros quadrados. Aí começou já a confusão daí. Duas matrículas, a mesma matrícula com duas áreas fornecidas pelo cartório, diferentemente, com quase 30 mil metros quadrados de diferença. No pertinente ao quanto da indenização, o município o avalia preliminarmente em 50 mil, também uma imoralidade. Valor objugado pela parte adversa, que aponta seu valor venal de 4.605.919, um disparate. Então, fica muito difícil aqui de fazer qualquer relação de proximidade do real. Foi então nomeado pelo doutor juiz Ocó um perito oficial qualificado para tanto, engenheiro civil, cujo lado acostado nos ID 1421 42 52, USC 1421 49 63, sequenciado pelos respectivos esclarecimentos, depois teve esclarecimento do perito, nos IDs respectivos, avalia o imóvel em 3.609.468,14, considerando a área de 56.169,75, aí já diferentemente também daquela certidão imobiliária. E é aí que reside a razão da convicção deste juízo, já que não tem conhecimento técnico de engenharia para fazer exegese contrária, além do que os laudos produzidos pelas partes litigantes apresentam cada um de per si números completamente divergentes. Importante ressaltar o esclarecimento do laudo oficial, instante em que pontua oportunamente que a área considerada na avaliação faz parte da metodologia técnica utilizada em sua elaboração. Não havendo mais mínima razão para desconsiderá-la, o laudo oficial apresentado, justamente com os respectivos esclarecimentos prestados pelo perito, são considerados válidos. Embora existam os lados dos assistentes, a jurisprudência é pacífica em entender que prevalece o laudo pericial nesses casos, em que há divergência de laudos dos assistentes técnicos. Curial suscitar que o perito é profissional habilitado, o qual realizou vistoria in loco, não sendo visualizado quaisquer indícios de irregularidade na sua elaboração. O documento oficial encontra-se ainda devidamente fulcado em dados técnicos, razão pela qual eu entendo como justo o valor e a área especificados. E aí, como eu falei, o entendimento jurisprudencial, inclusive teve, eu trago no voto um julgado da minha relatoria, apontando exatamente essa prevalência do laudo pericial judicial sobre o laudo do assistente técnico. Com um acórdão ainda de 2024, na minha relatoria, aqui da segunda Câmara de Direito Público, com esse mesmo questionamento de divergência de laudo oficial e seus assistentes. Tem também com uma mesma temática, do desembargador Teodoro Silva Santos, na primeira Câmara de Direito Público, no mesmo sentido. E aí eu, para premiar, como sempre faço, o nosso querido desembargador Aurorense, transcrevo aqui um de sua lavra. Assim, desmerece acolhimento às objulgações ofertadas pelas partes, que tanto o município quanto o expropriado apelaram. Ninguém está satisfeito. Por entenderem que o perito nomeado pelo juízo não seguiu todos os preceitos legais para identificar a área e o valor do bem.
Nesse contexto, considerando a garantia constitucional da justa indenização, artigo 5º, inciso 24, acolho os valores constantes do laudo pericial retrodito, tal como está, pois não há nenhuma mácula a desconsiderar. Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço da remessa necessária e dos recursos apelatórios interpostos, negando-lhes provimento, determinando assim a desapropriação do imóvel em apreço mediante o pagamento da justa indenização ao expropriado, fixada pelo período em 3.609.468,14, devendo ser descontada a quantia depositada em juízo pelo ente público expropriante, mantendo-se assim incólume a sentença recolhida em todos os seus termos. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Passo agora a palavra à desembargadora Maíra Neide para o seu voto. Obrigada, excelência. Também apresento aqui meus cumprimentos ao doutor Jorge Eduardo. Quanto ao voto, já tive a oportunidade de lê-lo e ter acesso aos autos, de sorte que, senhora presidente, eu não vislumbro, assim como foi dito no voto do eminente relator, nenhuma razão para desconsiderar o laudo pericial que o juízo entendeu fazer, né? Então, não obstante haver essas divergências, tanto na certidão do cartório, como para os assistentes, outras medidas apresentadas pelos assistentes técnicos, o que deve prevalecer é, de fato, o laudo pericial judicial, de modo que eu acompanho na íntegra o eminente relator. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Presidente, eu também cumprimento o doutor Jorge, em causa própria. Escutei atentamente a fala dele, assim como o voto do desembargador Gleidson Pontes, mas eu também não tenho nenhum reparo a fazer, presidente. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Então, assim, proclamo o resultado: remessa necessária e apelações cíveis, conhecidas e desprovidas. Agradeço aqui a presença do doutor Jorge Eduardo Pereira da Costa, desejando uma excelente tarde. Obrigada. Retornando aqui à nossa pauta, vamos para o item 176. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Agravo de instrumento número 300-3664-09-2024. Item 100 do PJE. Agravante Marina de Iracema Parque S.A. E agravado município de Fortaleza. Representado aqui pelo seu procurador, doutor Raimundo Gomes de Almeida Neto. Boa tarde, doutor Raimundo Gomes. Enquanto o senhor assume aí a tribuna, eu lhe indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Gostaria que fosse feito. Dispensa, excelência. Dispensa. Tem 100. Tem 03. Então, lembrando ao doutor Raimundo Gomes os seus 15 minutos para a sua sustentação oral, lhe passo a palavra para o início. Boa tarde a todos. Cumprimento de forma especial a segunda Câmara. É um prazer estar de volta aqui nesse colegiado, defendendo os interesses do município de Fortaleza, da Fazenda Municipal. Cumprimento a senhora presidente, desembargadora Tereza Neumann. Cumprimento a eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide, desembargador Luiz Evaldo. Cumprimento também o desembargador Francisco Gleidson. Cumprimento a todos que de forma presencial ou virtual nos acompanham aqui. Representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas advogados, serventuários de justiça
já iniciando para todos nós um ano de 2025 profícuo e para esse colegiado também. Obrigada. Bom, eu pretendo, como de meu costume, ser breve para não tomar desnecessariamente o tempo do colegiado, mas pretendo aqui, em nome da Fazenda Municipal, de início, contextualizar a relação jurídico-tributária estabelecida entre o município de Fortaleza e a agravante. Trata-se de um dos maiores devedores do município de Fortaleza, que soma, na data de hoje, um saldo devedor de R$ 93.466.412,90. O município de Fortaleza ajuiza atualmente 52 execuções fiscais em face da agravante, na sua imensa maioria, execuções fiscais não garantidas, e que nos chama muita atenção na Procuradoria da Fazenda Municipal, que são execuções fiscais cujas tentativas de constrição financeira, na sua esmagadora maioria, são infrutíferas, ou seja, não transitam nas contas da agravante recursos mínimos para, nem de longe, garantir as execuções, né? Hoje em dia, com o recurso do mecanismo teimosinha, tem-se conquistado algum sucesso, mas mínimo, diante do saldo devedor. Esta agravante se encontra no regime especial de fiscalização da CEFIM, quando o devedor perde o direito de emitir a nota fiscal sem o pagamento antecipado do tributo. Também destaco aqui que nas diversas execuções fiscais encontramos, enquanto representantes da Fazenda Municipal, dificuldades até mesmo para o cumprimento de atos de comunicação processual. Então, de forma atípica, muitas vezes os cumprimentos dos atos de comunicação são frustrados por razões diversas. E, por fim, e aí já adentrando no contexto deste processo, percebemos que apenas esta agravante, que faz parte de um grupo econômico muito grande, todos os números que eu trouxe aqui se referem apenas a essa agravante, não o restante do grupo, tem utilizado de incidentes processuais de forma abusiva, que nós buscaremos demonstrar aqui e passar a mensagem para devedores profissionais de que a Procuradoria da Fazenda Municipal está atenta e estará sempre diligente no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para impedir esses tipos de expedientes. Bom, no mérito, a agravante contesta a sentença, se resigna contra a sentença proferida pelo juiz Vacó, que rejeitou a sua exceção de presecutividade, que, por sua vez, tinha a intenção de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa expedida pela Profaz, pela Procuradoria da Fazenda Municipal. E, para tanto, traz 3 argumentos. O primeiro deles, de que não haveria na certidão de dívida ativa a especificação do fundamento legal para a cobrança do tributo. E, em verificação rápida da CDA, é possível verificar que há, sim, de forma clara, objetiva, a indicação do artigo 223 do Código Tributário Municipal, que prevê a instituição do imposto de serviço de qualquer natureza, o ISS-QN. Eu tenho aqui em mãos o documento que está juntado aos atos pela prova agravante da certidão de dívida ativa, que consta lá: fundamentação legal da dívida, Lei Complementar 159 de 2013, o artigo 223. O segundo ponto, a agravante traz de que não haveria indicação da origem da dívida, que a CDA não permitiria o exercício da defesa pela executada agravante, porque não apontaria a origem da dívida. E a certidão de dívida ativa traz a informação
Identificação da dívida, documento base para inscrição, declaração do contribuinte número 6543 de 2017, de 14/9/2017, ou seja, a dívida foi constituída pela própria agravante na sua declaração mensal, o documento de serviços entregue à CEFIM. E, por fim, a agravante sustenta nas suas razões de que haveria uma acumulação indevida de períodos, meses, anos distintos que dificultaria o exercício da sua defesa. Esse argumento também ele é absolutamente impertinente, como foi bem colocado pela sentença, pela decisão interlocutória, visto que o período ele é único. A única CDA do processo busca cobrar um único mês, o mês de janeiro de 2017, no campo onde tem a previsão exercício ou mês, /ano ou data dos débitos ativos. Então, excelências, mesmo confiando plenamente no desacolhimento, desprovimento do agravo de instrumento, se faz necessária a presença da Procuradoria da Fazenda aqui, para sustentar neste e outros casos, para que fique a mensagem de que a Procuradoria da Fazenda está atenta, de que devedores que, de forma contumaz, têm se esquivado nas execuções fiscais, no pagamento espontâneo de recolhimento dos tributos são devidos, nós estamos falando aqui, diga-se de passagem novamente, de débito somente deste devedor de 100 milhões de reais, de que a Procuradoria da Fazenda estará neste e em todos os outros julgamentos que sejam necessários ao interesse do município, para que se faça a justiça tributária, que é corolário da justiça social, para que se evite a concorrência desleal entre os players do mercado, e assim que seja cumprida a legislação tributária da forma a atender os interesses privados, mas também os interesses públicos. Então, o município de Fortaleza requer o desprovimento do agravo de instrumento. É assim que requeiro, agradeço a todos. Nós também agradecemos, doutor Raimundo Gomes, e passo aqui a palavra à relatora, desembargadora Maria Iraneide, para o voto. Obrigada, excelência. Eu também quero cumprimentar e desejar um feliz 2025, doutor Raimundo Gomes. E vou aqui pela leitura da emenda, senhora presidente, eu creio resumir aqui a minha posição em relação a este processo. Processual civil, agravo de instrumento, execução fiscal, exceção de pré-executividade, certidão de dívida ativa, requisitos formais, artigo 202 do CTN e segundo parágrafo 5º da Lei 6.830 de 80. Ausência de indicação da forma de cálculo dos juros da multa moratória e encargos, nulidade, vício insanável, emenda e ou substituição da CDA, impossibilidade, súmula 392 do STJ, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, recurso conhecido e provido. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pela hora agravante ante o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da certidão da dívida ativa. 2. Nos termos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e segundo parágrafo 5º da Lei 6.830 de 80, a certidão de dívida ativa deve conter obrigatoriamente a origem e natureza do crédito, bem como a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei. 3. A jurisprudência estabelece que a ausência de clareza na descrição de tais requisitos gera a nulidade da CDA, tornando impossível a defesa do contribuinte. No caso 4. No caso em exame, a CDA apresentada não indica a forma de cálculo dos juros da multa moratória e encargos, violando os requisitos das legislações supracitadas, com evidente prejuízo para a defesa do executado,
devendo assim ser reconhecida sua nulidade e, por consequência, a extinção do feito executivo. 5. Conquanto seja permitido à Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos para corrigir erro material ou formal que não implique em prejuízo ao direito de defesa do executado, a ausência de indicação da forma de cálculo dos juros, da multa moratória e dos encargos não configura mero erro material, formal, possível de correção mediante a substituição da CDA no curso da execução, por se tratar de requisito obrigatório do título executivo. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aspas, não é possível corrigir na certidão vícios do lançamento e ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ. Relator aqui, é no área de São Paulo, 1588954 de São Paulo, relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 3 de março de 2020. Portanto, senhora presidente, finalizando, recurso conhecido e provido, decisão reformada, embora lamentando aqui, ao tomar conhecimento aqui da contextualização feita aqui pelo procurador, dos devedores do município que se esquivam do cumprimento de suas obrigações. Mas, neste caso, é assim que me posiciono. Desembargador Evaldo, como vota? Presidente, eu cumprimento o doutor procurador do município, mas vou acompanhar a doutora relatora pela sua fundamentação no seu acórdão, até com as observações últimas que ela fez. É isso, eu acompanho integralmente. Acompanho integralmente, né? Também da mesma forma, realço também, reforço as palavras da nobre relatoria em relação à existência desses devedores contumazes, que tanto afrontam, né, o erário. E, não obstante, o processo exato. Não obstante, o processo é muito incisivo, existe nulidade, vício insanável, e a relatoria muito bem examinou as formalidades, os requisitos formais que impedem que essa exceção de pré-executividade seja rejeitada. Por conta disso, acompanho integralmente também a nobre relatoria e proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido, cumprimentando aqui o doutor Raimundo Gomes de Almeida Neto, e agradecendo a sua presença. Prosseguindo, nós temos o agravo interno em apelação cível e remessa necessária, número 027-6654-67-2021, item 27 do PJE, na pauta é 1.39, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, tendo como agravante Ultraprodutos Naturais, Comércio e Distribuição Limitada, representada judicialmente pelo doutor Márcio Clemente Filho. Está presente na sala virtual, estou aqui sendo informada pela secretaria. E agravado o Estado do Ceará. Doutor Márcio Clemente Filho, boa tarde, meus cumprimentos. Boa tarde, faço os cumprimentos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, todos os desembargadores presentes, membro do Ministério Público. O caso já foi bem debatido no âmbito do STF e até no âmbito dos tribunais, dos demais tribunais, né, tanto do STJ como do Tribunal Estadual do Ceará, mas tem um caso, principalmente no caso concreto, que eu gostaria de trazer.
Pois não. Trata-se de um mandado de segurança Doutor impetrado Márcio, só um minuto, com licença. Só para lhe indagar, antes do senhor realmente iniciar a formalização da sua sustentação oral, só se lhe perguntar se o senhor dispensa a leitura do relatório ou já gostaria de ingressar na sua... Excelência. Dispensa? Então, pronto. Então, o senhor terá os 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeito. Pode iniciar. Então, como havia dito, trata-se de um mandado de segurança impetrado no exercício de 2021 para simplesmente afastar a cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre matriz e filial. Então, como as senhoras bem sabem, isso é uma jurisprudência bem pacífica, desde a época que eu me formei, em 2008, né, nos tribunais superiores. Então, o STJ, principalmente, entrou nessa pacificação e depois teve a concordância do STF, em meados de 2021, com modulação em 2023. E esse entendimento foi justamente para sacramentar a não incidência do ICMS nessa operação, já que não há fato gerador de ICMS. E a determinação do STF foi para que os estados, a partir do exercício de 2024, ajustassem suas legislações nesse sentido, diante da inconstitucionalidade declarada de diversos dispositivos da Lei Candy. Tá? Mas, no caso concreto, a empresa não deixou de recolher por mera liberalidade. Antes mesmo desse julgamento do STF, inclusive com a modulação dos efeitos, com questões futuras, a empresa impetrou o mandado de segurança em 2021 e teve a seu favor uma liminar favorável. Então, essa liminar favorável, ela concedeu à empresa essa possibilidade de não recolher o ICMS, mesmo havendo a cobrança da Cefaz do Estado do Ceará. Então, não houve uma liberalidade do contribuinte, e sim uma aplicação da decisão liminar, que, obviamente, teve o respaldo de toda a jurisprudência consolidada ao longo de anos. Então, seria uma questão irrazoável e agora aplicar uma modulação com efeitos futuros para uma empresa que tem uma liminar, no caso concreto, né, favorável, teve um favorável, desde a época da consolidação pelo STF, tanto no mérito quanto na questão da modulação dos efeitos. Então, é basicamente uma atenção na minha sustentação oral para o caso concreto, para, nesse caso peculiar, né, fazendo até um paradigma, até mesmo com o caso do Sistema S, que teve uma modulação dos efeitos recentes para as empresas que tinham liminar favoráveis. Então, seguiu-se aí um respeito à própria decisão judicial, que teve, inclusive, o arrimo da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, basicamente isso, Excelência, só pedindo essa atenção especial nesse caso. Pois não. Obrigada, doutor Márcio Clemente. Passo a palavra, então, ao desembargador Gleidson para o voto. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Márcio. É exatamente isso. O doutor Márcio, ele resumiu bem qual é o cerne da questão que se discute nesse processo. É o lapso temporal em que houve a modulação e o ajuizamento da demanda que se está a examinar agora. Resumidamente, é isso. E a modulação trazida a decisão da ADC 49 do Supremo, resumidamente, traz exatamente esse contexto. O seu item 3 da ementa. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social, artigo 27 da Lei 9868 de 1999, justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024. Ressalvados os processos administrativos e judiciais pertinentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Isso aqui é a discussão da modulação. Exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de crédito de ICM entre estabelecimento de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de
transferirem tais créditos. Fecho aspas. Voltando aqui às razões do meu voto, eu digo assim: examinando os autos, é possível verificar que o mandato de segurança que dá origem ao presente agravo interno foi impetrado em 5/11/2021. Portanto, após a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 do Rio Grande do Norte. Desse modo, incide a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinada no julgamento dos embargos de declaração, permitindo assim a cobrança do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Na mesma linha, os seguintes precedentes, aí eu trago aqui da relatoria do ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Cristiano Zanini e ministra Carmen Lúcia. Coisa bem recente, né? Zanini, 2023. Dessa forma, a decisão agravada aplicou corretamente a adaptação temporal da declaração de inconstitucionalidade do referido precedente do STF, de modo que não merece reparo. Diante do exposto, conheço do agravo interno, negando o provimento. Eu voto. Não tem muito o que se agregar. Pois não. Questão temporal. Então, passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva para o voto. Excelência, o relator resumiu bem a questão. Então, de fato, não tem muito o que se estender e não havendo nenhum reparo a fazer, eu acompanho ratificando o voto provisório. Pois não. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Acompanho o doutor relator, presidente. Pois não. Então, proclamo o resultado, agravo interno conhecido e desprovido. Agradeço a presença do doutor Márcio Clemente Filho. Obrigado. Obrigada, boa tarde. E continuando aqui a nossa votação, vamos para o item 1.23, Sistema PJR. Item 11, é uma apelação civil número 04, 18, 125, 57, 2010. Também da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Estado do Ceará. E apelada CFG Empreendimentos Limitada. Em nome do Estado do Ceará, o doutor Germano Vieira da Silva pediu, como sendo procurador, o Estado pediu a sustentação oral. Aqui vejo que o doutor Germano se encontra, né, na sala. Meus cumprimentos, doutor Germano Vieira. E indago, Vossa Excelência, se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso o relatório. Então, Vossa Excelência já poderá iniciar sua sustentação oral por 15 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente da Segunda Câmara de Direito Público, doutora Tereza Nilma, em nome de quem cumprimento todos os desembargadores presentes, excelentíssimo senhor relator para esta apelação, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, excelentíssima senhora defensora pública e ilustríssimos colegas advogados que estão presentes na sessão. Eu tentarei ser o máximo objetivo, excelências. Trata-se de uma ação, no primeiro grau, de uma simples ação de uso capião. O Estado do Ceará ingressou com ação de uso capião em 2010 para regularizar o domínio do imóvel por todos nós conhecidos, onde fica o Centro de Eventos do Ceará. Essa ação foi proposta em 2010, certo? Ou seja, lá antes já funcionava a Academia da Polícia Militar há muitos anos e essa uso capião, né, a aquisição desse domínio era inquestionável. Bastava apenas formalizar, né, apresentando os necessários requisitos perante a Justiça. E assim o Estado fez. O Estado entrou com essa ação, demonstrou os requisitos, mas no decorrer da ação, um confinante contestou essa ação de uso capião do Estado, a CFG Empreendimentos. A ação tramitou normalmente e, ao final, o juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza julgou procedente a ação de uso capião do Estado do Ceará, certo? E condenou, e aí é onde está o objeto dessa apelação, o juiz de primeiro grau condenou a CFG Empreendimento em honorários advocatícios,
onde é que está o objeto desse recurso? É que o juízo de primeiro grau condenou, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.412, com base no critério da equidade, ou seja, ele se baseou no artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, certo? O que diz o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil? Diz que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. E aí é onde está o grande equívoco da sentença de primeiro grau e a razão pela qual o Estado apelou. É porque o juiz de primeiro grau, na visão do Estado, não poderia ter fixado jamais os honorários advocatícios com base num critério de equidade. Por quê? Porque o proveito econômico que o Estado do Ceará teve com a aquisição do domínio, né, do imóvel uso capiendo, é um proveito econômico. E esse proveito econômico, ele é estimável, ele não é inestimável, como diz a lei. A lei diz que ele poderia ter utilizado o critério de equidade, né, no caso em que o valor do proveito econômico fosse inestimável. Então, o valor não é inestimável, o imóvel está lá, pode ser avaliado e necessariamente esse valor ele é passível de ser encontrado. O valor também não é irrisório. Por quê? Porque o proveito econômico do Estado, com a aquisição do domínio desse imóvel, ele é um valor importante, relevante. Por quê? O imóvel está numa região central da cidade, é super valorizado, inclusive, e esse proveito econômico ele jamais seria considerado irrisório, certo? Então, por essa razão, o juiz de primeiro grau ele não poderia ter utilizado o critério da equidade. Por quê? Porque, nesse caso, não estão presentes os requisitos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para um princípio básico do Código da Lei Adjetiva Civil, né, do Processo Civil, que é o princípio do tempus resti actum. Ou seja, a ação é de 2010, mas embora o Código de Processo Civil seja de 2015, a ele é que se aplicaria, né, a sentença é que se aplicaria o Código de Processo Civil de 2015, com essa nova previsão constante, certo? No parágrafo 3º do artigo 85, que estabelece os critérios necessários a serem utilizados pelo juiz para fixar os honorários advocatícios naquelas causas em que for parte a fazenda pública. Então, o correto para o arbitramento dos honorários advocatícios, neste caso, seria observar primeiro a regra geral, que é a do parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º do artigo 85 diz que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor do proveito econômico obtido. Qual é o segundo critério nesse caso? O do parágrafo 3º, que traz faixas, né, faixas de arbitramento desses honorários advocatícios a partir do proveito econômico, logicamente, quando a fazenda pública for parte. Então, para resumir, o objeto desse recurso é que a sentença seja reformada, já que o arbitramento, ele observou um critério que não era permitido legalmente ao juiz utilizar, né? E diante do proveito econômico representado pelo domínio desse imóvel adquirido pelo Estado, o requerimento do Estado nessa apelação é que se dê provimento a esse apelo para que esses honorários advocatícios eles sejam fixados com base no critério legalmente admitido, que é o percentual entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda. Este é o simplório objetivo do Estado do Ceará com essa apelação e demonstrado está, inclusive com simplicidade, já que se trata só de aplicação da lei, né, que houve, de fato, um equívoco por parte do juiz de primeiro grau ao fixar com base no critério de equidade, quando não deveria.
e sim com base nos critérios fixados no parágrafo 2º, parágrafo 3º especialmente, que define as causas em que a Fazenda Pública é parte, e parágrafo 4º e parágrafo 5º. Esse é o pedido do Estado para que essa apelação tenha provimento. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição de Vossas Excelências. Pois não. Muito obrigada, doutor Germano. Passo a palavra ao nobre relator, desembargador Gleidson, para o voto. Muito obrigado, desembargadora Tereza Neumann. Meus cumprimentos ao doutor Germano. Eu estava, ao tempo em que o doutor Germano discorria na sua sustentação oral, examinando aqui o voto, e eu acho mais ponderável retirar de mesa para uma melhor análise. Pois não. Considerando que o valor da causa é muito baixo. Pois não. O juiz afastou logo essa possibilidade de aplicação do valor sobre a causa, que era R$1.000. Então, de fato, se ele fosse aplicar aqui pelo valor da causa, seria... Então, ele aplicou a equidade com base exatamente abstraída do valor da causa. Então, somente. Então, vou fazer uma reanálise e trarei na próxima semana. Pois não. Ótimo. Tá? Então, o processo fica com vista à própria relatoria. Concluímos assim nossas sustentações orais e passamos às manifestações devidas. Em primeiro lugar, passo a palavra à excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Maria Calixto Fama, indagando se tem algo a se pronunciar sobre os processos da vossa instituição. Nenhuma manifestação, excelência, e aproveito para desejar a todos um feliz 2025, repleto de muita saúde e paz. Pois não, muito obrigada. Da mesma forma, passo a palavra à doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça. Alguma manifestação nos processos desta sessão? Doutora Idelária. Está sem áudio. Sem áudio? Pois não. Se a senhora puder verificar o áudio. Pronto, está chegando o som. Está ótimo agora. Quero desejar a todos uma boa tarde. Da mesma maneira que a minha antecessora, formalizar votos de um ano pleno de paz, de saúde, de prosperidade para todos. E, em nome de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes e a todas as pessoas que estão como nós, estamos aqui na labuta por um bom direito, né? Pela aplicação de um bom direito. Excelência, o Ministério Público tinha 3 processos de número, eram embargos de declaração, 0166784, dígito 76, um agravo de instrumento 3004815, número 10, e, finalmente, uma remessa necessária 3.451, dígito 84. Examinamos cuidadosamente e nada temos a acrescentar, né? O nosso trabalho foi feito, né, e recebido dentro da regularidade formal. Muito obrigada. Não, muito obrigada, doutora Idelária. Então, aqui passo a acolher as manifestações dos integrantes da Câmara sobre a ratificação dos votos provisórios proferidos nos julgamentos de pauta, extrapauta e sistema ANSAGE e PJE. Iniciando pelo desembargador Gleidson Pontes. Não, presidente, confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Do mesmo modo, senhora presidente, eu confirmo todos os votos por mim proferidos, tanto como relatora, como vogal, em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Obrigada. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, confirma. Ratifico todos os votos por mim proferidos na condição de vogal o relator, do sistema SAGE e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo. Por minha vez, também ratifico todos os votos provisórios proferidos em ambos os sistemas, na qualidade de relator e vogal. Concluída a nossa votação, indago à secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 96. 96 processos. Começando bem, né? Exato. Muito bem. Bem. Muito bem. Indago aos pares sobre algum registro a ser feito.
Presidente, eu acho que o que nós poderíamos todos comemorar é o nosso retorno Sim. à nossa sede, né? Nossa sede, com toda Aqui certeza. vão votos de congratulações ao presidente Abelardo pelo trabalho desempenhado, com o objetivo de que isso fosse viabilizado, e aguardar a festa de reinauguração na segunda-feira. Exatamente. Ótimo. Exato, é um grande evento, né, para o início do ano. Então, eu concluindo também a sessão, apenas só reforçar os votos, né, de um felicíssimo ano novo, bem profícuo para os nossos trabalhos, a continuação, aliás, dos nossos trabalhos, a todos, né, os integrantes desta Câmara, sejam os desembargadores, os funcionários também, a Força Policial, que nós continuemos a nossa jornada, né, Isso. em busca do melhor direito. Então, declaro encerrada a E sessão. só para complementar, né, os dados estatísticos, né, Sim, da nossa do Câmara, ano passado foram muito bons, né? Com certeza. Foram bem promissores. Todos de né? parabéns. Exatamente. Todos, com certeza. Excelência, eu gostaria também de me associar aos votos do desembargador Gleison com relação ao presidente desembargador Abelardo. E parabenizar todos vocês. É ótimo retornar para casa, não é? De volta para casa. Exatamente. Muito obrigada, boa tarde. Iniciar realmente um ano bem promissor. Né? Então, encerrada a sessão, até a próxima, se Deus quiser, com as graças de Deus, estaremos fechando o mês de janeiro, não é isso?